Só licença aqui, só que eu tenho que fazer a lista de mercado de meus pais. Para mandar. Oh, lindo. Eu esqueci. Diga. Você esqueceu, mas você tem aí? Eu botei aqui, ó, quarto, selecionar no máximo 4 ambientes e depois eu apaguei. Tranquilo, tranquilo. Eu mandei cozinha. Era o meu quarto? Não. Não. Não, era algo que você acha interessante, coisas que você acha bonito. Se você fosse fazer um quarto para você, é isso que você mostraria para um designer. Vamos lá. Eu vou pegar aqui as fotos que o Flávio me passou. Então, só vou já deixar aqui tudo prontinho. Eu ia até conversar aqui com vocês sobre como estamos de cronograma, tá bom? Eu acho isso interessante para vocês ficarem cientes. Assim que eu salvar as fotos, eu já falo sobre isso para a gente se organizar. Ele está baixando aqui, salvando. Ok, é o seguinte, eu estou aqui com o cronograma, eu até abrindo um celular para não interferir aqui na tela. O nosso cronograma, tivemos inicialmente 2 aulas, né, presenciais. A gente tem computado 20 aulas, né, pelo Ministério, né, da Educação. A gente nem sabe se isso vai ter algum impacto, né, se vão permitir uma redução disso, enfim, isso é uma coisa que ainda está muito em aberto, mas estamos cumprindo essas 20 aulas. Então, vou dizer como eu estou distribuindo isso, tá bom? Para vocês ficarem cientes. Eu acho interessante que todos estejam cientes. Tivemos 2 presenciais, serão 11 online, então tem essa e mais 2, né? Então, a gente só tem mais 2 semanas além dessa de aula aqui, né? Enfim, online mesmo. A gente tem um dos exercícios que eu passei, inclusive eu botei o vídeo naquela pasta que eu já tinha mandado para vocês, que ele substitui uma aula, né? Porque exercícios para nota podem substituir. Depois a gente vai ter no retorno 4 aulas presenciais, sendo que nós vamos tentar, a gente não sabe quais serão as circunstâncias, né, das lojas e tudo mais, mas vamos tentar fazer com que dessas 4 aulas a gente tenha 2 que sejam em loja, porque elas foram separadas para isso, né, para a gente ver. Uma foi loja de tecido, que vocês sugeriram, outra seria uma loja de produção, né, de ambiente, de objetos. E a última seria, aí somaria 19, a 20ª sempre a final, para qualquer disciplina. Né? A gente conta como uma aula, mesmo que o professor decida por não fazer presencial, decida passar um trabalho, né? Tipo um professor de projeto, enfim. Só para vocês terem noção de cronograma. Então, temos essa aula e mais 2. E exercícios para nota, eu estou dando uma flexibilidade de ser entregue até a primeira, não a primeira semana de aula, uma semana depois que a gente voltar presencial, porque tem pessoas que não têm a possibilidade de fazer, né, isso antes, por questões diversas. E quem tem, eu sugiro adiantar, né, porque ainda, além daquele preto e branco, ainda faltam 3 exercícios, aquele de cores, que já estava lá. Na aula passada eu já coloquei aquele que eu fiz o estudo de caso igual, né? E o último de todos, que eu acho que só vai dar para fazer quando a gente voltar. Mas eu vou colocar a explicação dele, se vocês conseguirem de alguma forma adiantar, né? Fiquem à vontade. Vixe, professora, qual é o de cores? Tá lá, tá explicando. Eu compartilhei uma página de Dropbox nos 2 grupos, o noturno e do matutino. E tem vídeos de eu explicando e mostrando exercícios de semestres anteriores. Mas... Inclusive, né? Paula, rapidinho, Paula, professora. Aquele do eu acho círculo que onde? você pediu para fazer, você vai avaliar também? Porque aquele eu não fiz. Ele não tem valor quantitativo. Nossa disciplina, eu coloco um vídeo falando sobre isso lá, assista. Qualquer dúvida você tira na próxima aula, falando como
vão ser as notas, né, da primeira, segunda, terceira unidade. Aquele é para treino, mas é claro que a gente tem uma quarta nota, que é uma obrigação de acordo com o Ministério da Saúde, que é a qualitativa, né? E essas pequenas questões, elas vão entrar caso o aluno tenha alguma necessidade de uma flexibilidade da média final, né? Então, é interessante que vocês mostrem que estão acompanhando, né? Professora, É porque eu estou sem lápis de cor. Aí eu vou providenciar um lápis de cor para eu poder fazer esse trabalho. Certo. Professora Mariana, esses Oi. arquivos estão onde? Eu compartilhei um link de Dropbox, que é uma pasta que eu coloquei tudo o que vocês precisam saber. Tem o plano de curso, tem a apostila do curso, tem explicando Mas foi como enviado são os por exercícios onde? pronômicos. Como é que eu Grupo do Eu WhatsApp. mandei no grupo do WhatsApp naquela semana dos feriados, que eu aproveitei para organizar tudo isso e mandei para vocês. Eu envio para você, Mari. Ok. É no grupo de Priscila, né? Porque foi geral? bem... Como nessa semana... Geral. Nessa semana eu não dei aula e foi bem pós-cores, eu já ia explicar o exercício de cores, eu disse, ao invés de eu esperar a próxima aula para explicar, eu vou fazer um vídeo que as pessoas podem acessar a qualquer momento. Então, eu deixei lá. Tá bom? Ok, obrigada. Valeu. Tá tudo explicadinho lá. E agora vamos abrir aqui. Deixa eu abrir também, sabe o que é a apostila. Abrir as coisas. Abrir a pasta aqui de Flávia. Flávia, você quer dar uma introdução? Você vai fazer como se fosse uma cozinha, né? Eu mandei, na verdade, algumas fotos de cozinha que eu tenho de inspirações. Você quer que eu explique elas? Não, mas assim, não quero que você explique. Eu quero que você me diga, tipo, se você fosse fazer a sua cozinha, essas fotos seriam sua inspiração, é isso? Isso, algumas delas, assim, ou para futuros clientes. Eu gosto muito, dependendo, assim, eu gosto da cozinha clean e que tenha a parte da madeira também, eu acho que dá um clima aconchegante. E eu também gosto bastante das cozinhas do estilo americano. Quando eu falo Sim. estilo americano, não são cozinhas americanas. São cozinhas que agora o pessoal está usando bastante agora no Brasil, que são aquelas cozinhas com os armários um verdinho ou um azul, que tem uns detalhes que remetem para as cozinhas no estilo americano. Essa é a cozinha Sim. que eu faria muito, porque ela tem plantas, ela tem madeira, ela é branca, aconchegante, o piso de madeira também. Sim. Certo. Aí tem essa. Eu vou mostrar as opções aqui de Flávia, tá? Aí, tá vendo? Essa parte desses armários que remetem ao tipo de cozinha americana. É um estilo que eu, Flávia, gosto bastante. Ótimo. Peraí, duas pessoas aqui para entrar. Com essas almofadas, né, Flávia? Esses detalhes na porta. Hã? Com esses porque... detalhes. Isso, esse detalhe. Na próxima também dá para ver que são os armários azuis. Eu gosto bastante desse tom de azul. E também tem os mesmos detalhes que remetem à cozinha estilo americano. Você vê que tem um detalhe até aqui no balcão. Eu acho que é mais francês. Isso, mas é porque nos Estados Unidos pode ser que lá tenha começado. Mas nos Estados Unidos eles usam bastante esse tipo de armário. E aí aqui eu trouxe também a questão que eu conversei até numa aula de Marcelo, da madeira rústico. Eu gosto do material que trabalha. Então, assim, aquele cimento cru mesmo, que depois de um tempo ele vai trabalhando, assim, que acontece com a madeira. Esse banco também tem essa pegada. Todas têm uma madeirinha aqui, né? Até agora. Essa voltou, tá voltando. Já fui para frente de novo. Foi. Esse aí, na verdade, eu gosto do estilo clean. Eu trouxe como opção para uma cozinha maior, que eu gosto e tal, mas assim, não seria na minha casa, por exemplo. Sim. Vamos nos ater da sua casa, tá? Aí, de novo, também o mesmo estilo.
que é a rusticidade do banco, o estilo americano ou francês, o clean do branco, a parte das plantas também, para humanizar. Esse balcão enorme que você pode se reunir em volta, a pessoa que cozinha está ali, conversando com você, com quem está lá, entendeu? A pessoa não fica sozinha lá no ambiente. Você tem do lado de essas janelas grandes e sem cortina e tal, e para você entrar luminosidade, luz natural. Aí já é uma cozinha menorzinha, mas trazendo um pouco de cor também com azul. A mesa de madeira, a madeira também sempre presente. E pronto, nessa última. Agora vamos lá, né? O que me interessa agora é a análise de princípios e elementos das afinidades de Flávia. É comum que um cliente chegue com esse tipo de referência. Por exemplo, chega com várias cozinhas na mesma linha, né? Tanto de organização espacial como estética. A gente vai ver quais são os pontos que convergem entre essas cozinhas. E é comum também que o cliente do nada coloque assim, ó, uma dessa fora da curva, né? Porque essa é totalmente fora da curva, né? Mas houve alguma identificação de alguma coisa e que... Teve do estilo clean também, da cor dos armários, o branco, sabe? Eu gosto muito desse estilo de coifa. Sim, certo. E aí, às vezes, são coisas pontuais quando é esse tipo de situação, né? E aí a gente tem que ter esse senso crítico, né? De cara eu já ia perguntar para ela, ainda bem que ela falou, essa aí não seria para mim, porque eu já ia perguntar, essa aí você gostou do quê? Porque ela tá ponto fora da curva. Mas existe, às vezes o cliente gosta muito de espelho, viu uma porta espelhada. E aí, eu botei essa cozinha só por causa dessa porta, mas eu esqueci de avisar que foi só por causa dessa porta, né? Então, é uma referência, né? Mas vamos entender até o porquê que isso é fora da curva, porque pode ser que alguém não tenha enxergado de cara, né? Se você for ver mesmo, as outras, você tem o mesmo meio que o padrão. As janelas, o estilo francês-americano, a madeira, a planta. Então, essa coisa da pessoa agindo. Exato. Agora vamos lá, vamos conversar sobre essas cozinhas aí. O que vocês entenderam como assim base de cor das cozinhas que Flávia gostou? Se alguém consegue descrever a base das cores dessas cozinhas, assim, Bora, Rejane! Fazer um apanhado, entendeu? Não é falar de uma específica. Qual é a base de todas essas cozinhas que foram mostradas aqui? Elas são todas em tons neutros, né? Todas têm tons neutros com predominância, né? Uhum. Em termos de textura, vocês conseguem enxergar mais o que aí? Na textura, ele usa muito esse azulejo, tipo metrô. Uhum. E todas têm. O piso de fosco, né? O piso não tom madeirado. E tons fosco, pouco brilho. Você vê que é tudo mais fosco, pouco brilho, né? Inclusive, essa textura mais quente da madeira sempre presente. E a gente vê que sempre tem algum ritmo aí na jogada. Vou até falar, antecipar de ritmo. Aqui nesse não tem o metrô, mas você tem esse ritmozinho aqui, né? As linhas e formas, né? A predominância. Tipo reto, tudo reto, né? A predominância é do reto, né? Isso. Essa parte de espaços, normalmente essas cozinhas que Flávia mostrou são bem preenchidas, totalmente preenchidas, ou intermediário, ou bem vazado, tudo muito vazado. Cozinha é meio particular, porque normalmente a gente preenche com o armário ela toda por uma questão funcional, mas a gente consegue enxergar alguma coisa aí no mobiliário, em alguns pontos até da marcenaria.
Gente, é só o meu? Eu tô ouvindo uma música no fundo. Acho que é só Eu o não seu. tô. Deixa eu ver se tem uma música aqui. Tipo uma música em inglês. Peraí, deixa eu ver se tem. Eu não tô ouvindo. Não, não tenho nenhuma guia, porque às vezes eu deixo o YouTube aberto. Tô trabalhando, né? Mas eu não esqueci, não. Aqui tá tudo bem. Ok. Certo. Deve ser aí, por aí. Então, e aí? O que que a gente vê em termos de espaço nessa cozinha? Vocês conseguem enxergar alguma coisa mais Eu específica? vou ficar quieta agora. Tá. A iluminação, professora, é geralmente tipo trilho, né? Ou então pontual em cima de pendentes em cima da ilha. Sim, tem isso. A gente não tem Tipo mais industrial, né? mais Os industrialzinha. bancos. É. Exato. Até a forma da luminária, ela meio assim, digamos, curva, é muito É, predominante nesse estilo. com certeza. Como vocês travaram aí na parte do espaço, eu vou adiantando aqui. O que que a gente tem? Normalmente são cozinhas que não estão totalmente preenchidas com formas fechadas, né? Então, você vê que sempre tem umas áreas de prateleira, de estante aberta, até para armazenar coisas, né? Ou aqui mesmo nesse pendente você vê que é uma forma que é uma cúpula que não é cúpula, né? Você tem só estrutura, sempre bem vazado esses bancos, né? Bem assim usados, dá para fazer um pouco disso do industrial misturado, né? Com o provençal, que é uma coisa bem francesa, né? Como a gente falou, e que o americano adotou muito bem. Aqui você vê que essa cozinha não tem armário superior, né? Mas isso aí é por uma questão, digamos assim, cultural, pelo fato da mão de obra, de móveis, marcenaria ser muito caro nos Estados Unidos e Nesse o quê? nos Estados Unidos e na Europa, a marcenaria. Tipo, esses Hum, modulados personalizados é muito caro, né? A mão de sim, obra. sim, é Então, bem mais isso caro. aí, será que influencia nessa questão de ser mais limpo, de ser mais clean? Não, até porque se você olhar, os nossos armários costumam ter menos detalhes do que isso aqui. Olha aqui ó, o acabamento superior do armário. Normalmente a gente não coloca isso, a gente coloca reto. É. Raríssimo isso acontecer, né? Eu coloco quando o cliente ou a cliente Você fala almofada no MDF? não só almofada no MDF, mas olha aqui em cima, tipo um roda-teto assim, sabe, no topo do armário. É quase que uma sanca esse acabamento desse armário, não é reto. Eu acho ele é o clássico e ele é mais rico em detalhes do que aquele Com armário reto. certeza, do que o armário que fazemos aqui. Ele é mais rico. Eu acho que por mais que lá o que é personalizado especificamente para você seja mais caro, a gente dispõe de outras opções mais baratas e que tem um pouco mais de trabalho, né? Aqui você fazer isso é bem caro, né? Os marceneiros vão cobrar muito a Sim. mais para em cada porta fazer isso daqui e fazer esse tipo de acabamento. Eu normalmente coloco quando o cliente apaixona por esse estilo, mas é muito apaixonado, porque ele sabe que o orçamento dele de marcenaria vai ser mais caro, né, da cozinha. Não são todas as cozinhas que a gente... Aí você vê assim, são projetos que estão fazendo hoje mais assim, mas você vê que são apartamentos mais alto padrão. Então, assim, eu vi Isso, alguns projetos na Mansão Wildberg com esse tipo de esse Dolores Landeiro acabamento é... mesmo, com esse acabamento. Então, assim, realmente é mais caro, por isso que eu falo, né? É uma vontade. Porque Aí, repare, vamos continuar com essa parte, né, do espaço. Você vê que você tem áreas vazadas, né? As cozinhas que a Flávia mostrou, você não tem, por exemplo, aqui no Brasil, com certeza a gente colocaria esse armário até o final fechado, né? Porque existe uma tendência maior de fechar, no estilo clean, no estilo, né, mais seco, mais, como é que eu digo, mais moderno mesmo. Aqui a gente chega e já tem uma coisa, né, mais personalizada, plantas caindo, mais elementos visuais, né? Quando eu abro uma área
para expor o que tem dentro, aí eu já tenho uma outra cara. Então, você vê que vazar alguns pontos da cozinha, nesse caso, foi importante, né? É que eu já penso naquela possibilidade de você botar, humanizar mesmo, você pegar, desculpa, uma batedeira que foi da sua avó, uma Sim, coisa, e botar esse tipo de elemento que trazem um ar retrô nesse tipo de cozinha e misturar. eu acho lindo. Eu acho muito lindo. Decorativo, né? Isso aí, brasileiro. Ok? Tá falhando um pouco, Regina. É um decorativo. É. Quê? Não é pouco. Seu entendeu? Tá da xilografia de meu avô. Para chegar no ambiente e colocar e misturar algumas coisas. Assim. Sim. Eu mesma tenho umas coisas assim. Mas voltando, aí temos essa coisa do ritmo presente em todas elas, né? Base neutra. Em uma ou outra, a gente tem alguma coisa com cor, mas você vê que é a cor bem desaturada. Nesse caso, você tem um azul com bastante preto, né? Um azul esverdeado com bastante preto. Aí eu acho que aqui também é um azul com bastante preto. Então você vê que quando entra a cor com preto. Que isso me fala de Flávia. Ela gosta muito de uma base neutra, com materiais e cores que esquentem, né, de forma natural. Não é assim, é uma cerâmica amarela. Não, é uma madeira, né? É uma cerâmica que imita madeira. Então, com um ar mais natural. E quando entra a cor de fato, né, que não é a de madeira, essas coisas, né, ou cinzas e brancos e beges, entra uma cor com preto. Então, de repente, se ela quiser usar mais, vai ser mais difícil que eu sugira, por exemplo, aqui uma candy color, um tom pastel nesse armário. Vai ser mais fácil que eu sugira um outro tipo, sei lá, um verde com preto, apesar de que eu não sou tão fã de verde para cozinha. Um amarelo com preto. Mas o verde... O verde o quê? Tem um verde que o pessoal da GAN usou, que é o tipo de verde que eu gosto. Entendi. E é com preto? Não sei se vai dar para ver aqui. E é com preto? Acho que não. É mais mais pro bege. Deixa eu mandar aqui. Manda que aí eu abro aqui no WhatsApp Web e mostro para todo mundo. E não foi a cozinha, foi tipo a gourmet. Em termos de princípio, a gente tem cozinhas totalmente equilibradas, a gente não tem pontos de ênfase marcantes, né? A gente tem um ponto ou outro interessante que o nosso olhar vai, mas não é aquela coisa marcante. Em termos de contraste, a gente tem um contraste médio, né, em termos de cores. Agora, bastante contraste e textura. Eu estou abrindo aqui, tá bom? A gente tem bastante contraste de textura, né? Porque tem a textura do armário com a do piso, com os metrôs, com armários de cores diferentes, né? Nessa mesma que eu parei, é um exemplo disso. Deixa eu ver porque ele não tá abrindo aqui o famoso Zap. Gente, hoje tão engraçado o Zap. Adoro. Eu mandei os detalhezinhos também de perto. Tá bom. Vou olhar aqui. Deixa eu sair do WhatsApp de um dos computadores para ver se o problema é esse. Aqui eu tô com dois ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui. Bom, ele tá abrindo aqui. Enquanto a gente não abre, eu vou voltar aqui e ficar analisando os princípios e elementos, tá? Então, aqui eu tenho, né, em termos de equilíbrio, que a gente já falou dos elementos, vamos falar dos princípios de equilíbrio. Todas as cozinhas equilibradas, não tem nada que você tenha a sensação de diferenciação de peso visual, né, de falta de igualdade de peso visual. Todas as cozinhas têm ritmo, todas as cozinhas têm bastante contraste de textura.
Contraste de cor bem médio, normalmente é mais entre assim, o claro e a madeira, o branco e a madeira, e com algum ponto de cor mais escura, né? Mas não é um contraste altíssimo, assim, porque você não vê o tempo todo isso. Você tem uma passagem, né? Você vê que entre a madeira, aí vai vindo, encontra com a cor mais escura, e depois que você tem um contraste mais entre bancadas e armários. É muito mais entre bancadas e armários, e tem uns que nem tem, né, esse contraste. Oi. Pode falar. Mas repare... Esse equilíbrio é muito por causa daquela ilha, porque essa daí que está mostrando não me parece muito equilibrada, parece que está pesada para o lado dos armários com relação à mesa. Qual que está aparecendo? Parece... Essa agora que está mostrando. Não. Porque aquelas outras, se não tivessem a ilha, elas iam estar desequilibradas? Não necessariamente. A gente tem que enxergar também um pouco do todo, né? Essa imagem específica, ela está num ângulo que você tem uma área na direita com peso visual forte, porque quando existe preto, existe esse peso visual forte, né? E na área da esquerda, a gente não tem esse peso visual tão marcante, né? Porque não tem nada de muito escuro, né? Mas não significa dizer que está desequilibrado. A gente não tem a sensação que está faltando alguma coisa. Você tem a sensação que falta algo na esquerda? E é muito do ângulo da foto. Eu tenho essa coisa de que parece que a gente vai mobiliando a casa toda pelas paredes, o sofá na parede, a pia na parede, o fogão na parede, e aí fica esse vazio, que se essa mesa fosse assim virada, parecendo como uma ilha, me faria melhor do que ela assim lá encostada na parede, com esse corredor no meio. Entendi. Mas isso não é bem uma questão de equilíbrio visual, né? É da sensação do uso do espaço, né? Porque a gente tem relações diferentes. Tem pessoas que têm uma necessidade, por exemplo, de fazer isso aí, encostar na parede e ter uma circulação grande. Se a gente põe essa mesa no meio, vão ser 2 circulações pequenas, né? E isso interfere no uso também. Mas não significa dizer que visualmente, esteticamente, está desequilibrado. Entendeu? Vou eu tentar de novo aqui abrir a foto. Deixa eu colocar aqui que ele deu tanto chabu que ele parou aqui de acionar o WhatsApp Web. Aí, em termos de proporção e escala, não temos nada de discrepante, né? De luz e sombra. É difícil analisar por foto, porque são cozinhas que estão, assim, mesmo que elas estivessem, sei lá, mais escuras, mas apesar de que a cozinha é um ambiente que necessariamente tem que ser bem iluminado, né? Então, apesar disso aí, mesmo que tivesse escuro, existiria uma compensação do fotógrafo, então a gente não tem como analisar isso nessas fotos. Deixa eu ver o que mais. Acho que, bom, de ritmo já falei, e vou pegar aqui as fotos que Flávia gostou do verde. Deixa eu ver qual é o verde que Flávia gostou. Flávia gosta de cor com preto. Depois que eu fui analisar a outra tal, eu mandei até uma outra cor azul aí. Você é uma pessoa que... Engraçado porque é um momento... Seria assim. É um momento revelador da sua vida. Aula de percepção visual. Diga. Você estava falando, interrompi. Eu vou colocar aqui para a galera ver o que eu estou falando. Alguma caiu. E até essa questão desses vidros que voltaram a usar também. Sim. O da GAN está usando bastante. Vidro, né? Expondo. Pode ser assim ou... Estou selecionando aqui para mostrar para a galera. E quem quiser separar umas fotos também, a gente já estuda outra pessoa.
Tá dando eco para vocês? Tá mandando, meu povo. Tá? Tá. Porque aqui começou a dar um eco horrível. Também aqui tá dando eco. Deixa eu fechar por via das dúvidas o outro, o Zoom aqui, mas eu acho que não é ele, porque eu uso em toda a aula, nunca deu. Parou aí? Alô? Oi. Parou. Menina, eu posso abrir aqui a. Eu não tô conseguindo baixar, não sei o que. Eu acho que o botão de baixar. Tava atrás de vocês. Abre o WhatsApp. Mas aí ele fica com aquela abinha do lado, né? Com a conversa dos outros. E às vezes é cliente, é coisa assim, né? Contando as intimidades. Deus tá vendo, né? Contando as intimidades. Mas conta mesmo, né? Se vocês pararem para reparar, a gente sabe até o lado da cama que eles dormem, né? Porque tem que saber, você tem que botar um luminário, se a pessoa lê de noite. São muitos hábitos que a gente entra assim na semana deles. Mas já tá. Já baixei, não se preocupe. Ele já descompactou aqui. Vamos ver se ele vai. Vocês já estão conseguindo ver? Não. Ainda tá nas outras. Espera aí, eu voltei aqui para a tela para poder colocar de novo para ele não me chatear. Aí repare, uma das coisas que eu comentei, né, com Flávia foi Flávia gosta, aqui com vocês, Flávia gosta de cores com preto. E, né, ela toma como surpresa, não, mas tem também um azul que a Gan usou esses dias, né, na cozinha e tal. Repare, gente, um verde. Não é nem uma cozinha, na verdade, é uma... Esse verde tem o quê, gente? Não tem só preto. cinza, ele tem que ter preto para ele chegar aí, né? É um verde Na bem outra foto, saturado. até a cor. Aí. Então é um verde com muito preto. Um azul com muito preto. Foram só essa. Entenderam, galera? Isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. A gente tem que entender qual é a base do cliente, né? A base de afinidades estéticas. Então, eu já sei que Flávia gosta de cozinha neutra, que contém texturas de madeira, né? Já nesse tom mais... É um marrom neutro mesmo, não é um marrom indo para o vermelho, para o amarelo, para o laranja, não. É um marrom mais neutro, mas também não é aquele marrom acinzentado, esbranquiçado. Nenhuma cozinha apareceu aqui, aquela madeira branquinha, nem a madeira mais, né? Eu não estou contando essa não, que essa é fora da curva total. Você vê que ela não entra na descrição. Gosta de texturas, né? De mudanças de textura, você vê que tem umas que tem bancadas até bem com rajadas. É engraçado que quando você fala para o cliente, olha, eu vou colocar seu piso de madeira, seu armário um azul escuro, né? Aí a gente vai botar as luminárias pretas, uma bancada com rajada, vai ficar muita informação, né? A primeira reação do cliente, inclusive de muitos alunos. Mas olha o resultado dessa cozinha, né? Tudo é como se faz, e acreditar que a mistura de textura e de cores é benéfica, não é uma coisa assim que necessariamente vai cansar, né? Agora, olha que legal aqui, olha como seria uma solução. Por exemplo, vai que fica muito caro com a marcenaria fazer aquele acabamento para o armário. Olha o que o pessoal fez aqui, ó, esse acabamento, e chamou a atenção para ele, colocou um contraste nele, né? Só que nas paredes adjacentes e já combinando com o rodapé. Então, a gente tem várias soluções aqui para o mesmo estilo de cozinha. E a gente pode ir pescando nessas fotos, né? Que o cliente manda. Não pesquisar, vou colocar isso como solução. Mas, de repente, você vai colocar isso numa moldura de porta, numa coisa assim, da porta da entrada, enfim. Já vim com elementos que chamem para esse estilo que o cliente tem afinidade, né? Você vê que é uma pessoa que gosta de relevos, isso entra nas formas, nas texturas.
tem essa base neutra e com pontos com cor com menos valor, menos brilho, que significa dizer mais preto, né? Então, se eu for escolher uma cor para Flávia, aí agora eu vou voltar ao meu vídeo, né? Tipo, eu vou fazer a cozinha para ela toda neutra. Provavelmente eu vou botar um metrô, porque ela é louca pelo metrô, deu para ver aí, né? A louca do metrô. E se eu for escolher, ela falar assim, mas olha, minha cor favorita é amarelo. Deixa eu pegar o amarelo aqui, tá bom? Eu vou colocar o amarelo saturado. Vou colocar o amarelo com branco. Não tem nada a ver com o que ela me mostrou. Amarelo com cinza, aquele cinza mais clarinho. Não, vou colocar amarelo com preto. Essa é a cor dela, entendeu? Mas a gente já viu que existe uma afinidade maior já para o lado do frio, né? A maioria das cozinhas já tem para o lado do frio. Então, mas eu queria ficar bem ousada. Então, de repente, a gente pode ir para um violeta escuro, né? Não quero ousar, eu quero vir para um tom mais de cozinha. Então, a gente vai para o azul escuro, vai para um verde escuro, um verde mais azulado, né? Deixa eu botar uma luzinha aqui para mim, porque é uma luz na minha cara. Gente, eu tô num lugar que ficou difícil comprar um ring light e tô com dificuldade de iluminação nesse horário já. Mas vamos lá. Vou ficar aqui brilhando. Então, vocês conseguiram pegar isso, que a gente precisa analisar as fotos de referência do cliente junto com o que o cliente falou pra gente. Então, não é só analisar, ela gosta do estilo que é francês meio industrial, aquele que é um provençal meio industrial. Não é só isso, né? A gente tem que analisar também, esse é um estilinho bem Paris mesmo, né? Mas a gente tem que analisar também essa coisa dos princípios elementos, porque aí alguém me perguntou mais cedo, olha, eu escolho uma cor verde para um armário de um local que tenha a cozinha vermelha, eu vou dizer não, ou a cozinha não, que tem o piso vermelho, era um quarto com piso vermelho e a pessoa estava em dúvida se colocava o armário verde, um verde desaturado. Eu não tenho como dizer coloque, né? Porque ela pode colocar e ficar bom, pode colocar e ficar ruim. Para a Flávia não funcionaria, não é uma base neutra, não é um verde escuro, né? Que pelo que a pessoa me explicou não era. Então não funcionaria, mas pode ser que uma outra pessoa que tenha afinidade com alto contraste, com tons intermediários em vez de claro e escuro, aí funcionaria. Então eu preciso dessa análise, né? E assim, claro que hoje para mim é muito instantâneo. O cliente vai me mostrando as fotos, na terceira foto é natural que eu já perceba que ele gosta de mais contraste, menos contraste, mais textura, menos textura, formas mais vazadas, formas mais cheias. O tipo de composição de cor que essa pessoa tem afinidade, né? Então, para mim hoje escolher cores para Flávia é muito fácil para uma cozinha para ela, né? Porque eu sei qual é o esquema de cores que ela tem afinidade. Então, eu posso oferecer um leque de opções dentro desse esquema de cores. Mas isso só foi possível porque eu analisei essas imagens. Para que em nenhum momento eu analisei a imagem na ideia de captar uma ideia, algo que a pessoa fez para copiar e colar no projeto. Eu olhei a imagem no intuito de entender qual é a relação dela com a percepção visual, qual é a afinidade dela. E isso facilita muito na hora de escolher os materiais. Eu já sabendo, né, foi quem que me perguntou, se é o Neide, não foi? Se eu já soubesse o perfil dessa irmã de seu Neide, né? Se ela me mandasse 3, 4 Foi, fotos, Paulo. se ela me mandasse 3, 4 fotos de um quarto que a irmã gostou, né, de quartos soltos, como a Flávia fez agora com a cozinha, com certeza absoluta eu ia dizer, olha, coloca esse verde, ou não vai ficar bom na composição. Ela gosta do verde, mas não tem a ver com a composição com o que está lá e que não vai poder ser retirado, entendeu? Ou coloque, mas coloque um tapete não sei qual. Eu teria como responder, eu não tenho como responder sem antes fazer essa análise. Então, eu sempre olho referência com o cliente, né? Porque, assim, de boca, a Flávia ia me dizer, eu gosto de azul. Ela não vai dizer que gosta de azul escuro, né? E eu podia colocar um azul claro e ela tomar um susto, né? E, tipo assim, na hora que abrisse o projeto, ela achar uma coisa que ficou distante, não se identificar. Mas quando ela me mostra a referência, fica muito claro para mim que o ponto de cor que ela gosta é escuro, né? Isso é uma análise até para vocês fazerem de vocês, tipo as cores. O que eu colocaria na minha casa?
separa umas fotos e analisa qual é o esquema de cores, é mais para claro, é mais para escuro, se conheçam, né? É um primeiro exercício. Isso foi muito impossível para mim, porque eu gosto de tudo, né? Então, como eu gosto de tudo, para mim dificulta bastante. Então, era eleger o que eu queria naquele espaço. Esse é um primeiro momento de análise e que é essencial para o resto do projeto, né? Como eu mostrei para vocês. Eu vou até voltar aqui na apostila para vocês enxergarem isso, tá? Melhor, eu vou botar aqui na apostila. E reparem como ficou fácil escolher cor para a cozinha de Flávia agora. Vocês repararam isso? Todos vocês podem escolher uma cor para a cozinha dela agora. Vocês já sabem fazer a cozinha dela. É uma coisa que é só parar para analisar. E a gente demorou aqui mais porque está em sala de aula. Mas, né, quer dizer, queria estar em sala de aula, mas estamos em momento de aula. Mas o que eu quero dizer mesmo é que tipo, se a gente no dia a dia para tipo 10, 15 minutos, a gente consegue analisar isso. Se vocês tiverem dificuldade de lembrar de todos os pontos, de elementos e princípios, a gente vai para cadê aquele exercício, gente? Que eu botei aqui, tá vendo o que a gente fez da cliente Carmen? É exatamente o que eu acabei de fazer com Flávia. Aqui eu marco, olha, Flávia gosta das linhas retas, geométricas. Flávia gosta de coisas, de formas... posso até escrever quando só o X não for suficiente. Gosta das formas... algumas formas vazadas, né? Nesse caso que a cozinha não é tão possível, mas na maioria das vezes a gente pode fazer isso. Esse recurso aqui, eu até... É a louca que fica mudando. Vigi, o que aconteceu aqui? Vocês estão aí? Ô, professora, eu tô, mas é porque eu Sim. tô comendo e aí é para não ficar Ah, tá. Isso, eu não estou aparecendo. Não, desculpa, não é para comentar, não. É porque aqui no computador pareceu que travou. Aí eu fiquei com medo de estar falando e vocês estarem perdendo alguma coisa. E também eu não conseguia voltar para a tela do Zoom, aí eu fiquei meio assustada. Esse negócio faz barulho. Aí eu... Ah, sim. Não, fique tranquila. Então, a gente estava falando, né, sobre... A gente estava nessa parte aqui preencher isso, vocês podem preenchendo. Se não for suficiente, não tem problema. Repare, vou até interromper aqui essa parte de como preencher isso para falar mais uma vez de uma imagem que Flávia mostrou que ela gostou. Repare, aqui eu tenho cozinhas grandes, né? Essa cozinha é grande, eu posso deixar uma área, provavelmente aqui você deve ter armário para os outros lados, né? Ou é uma demanda baixa, mas eu posso deixar uma área de prateleiras com tranquilidade, né? Aqui, nessa aqui também, eu não tenho armário superior, né? Tem algumas situações aqui que eu vi que foram assim. Essa aqui tem uma área, né, de prateleira que não colocaram armário em L, enfim. Mas às vezes acontece, a gente está lá no dia a dia e a gente não tem como deixar tão vazado porque tem muita coisa para guardar, ou enfim, né, um apartamento pequeno, são muitas pessoas na família, ou muitos itens, a pessoa, sei lá, é chefe, né, então eu preciso dar uma solução. Essa solução da GAN, ela foi boa, né, que Flávia mandou. O que ele fez? Eu não posso vazar, eu tenho que fazer um armário, então eu coloco vidro, eu já dou uma sensação mais leve, né? A pessoa tá vendo o que tem dentro, mas tá cabendo bastante coisa. Ou às vezes, por exemplo, eu tenho uma cliente mesmo que uma vez ela me sinalizou, olha, eu só morei em lugar de salitre, eu não aguento mais ficar limpando as coisas das prateleiras, eu quero tudo com armário. Ia ficar uma casa completamente fechada se eu não intercalasse com áreas de vidro, né? Então, tem situações que a gente precisa jogar com isso, né? Essa é uma situação que eles mantiveram esse estilo, porém com outro tipo de recurso. Aqui, aqui a gente tem essa parte de textura, a gente já sabe. Flávia gosta de fosco, Flávia gosta de liso, normalmente não é muito rugoso as coisas que ela mostra, mas tem um pouco de relevo, a gente pode colocar aqui no outro, né?
Ela gosta de cores neutras, eu marco bem aqui, bem lindo. Gosta de cores acinzentadas, né? E cores que gosta, tons com menos valor e brilho. A gente pode marcar aqui, né? Mais frias, né? Então, a gente pode fazer isso. Podemos fazer a observação, base neutra com pontos de cores frias com menos valor e brilho. A gente já sabe o que vai escolher para fazer lá na frente, não tem errado, não tem erro. Equilíbrio, tudo equilibrado, contraste, um contraste médio, né? O contraste maior a gente identificou mais entre bancadas e armários. Então, jamais eu escolheria uma coisa, porque tudo que ela mostrou tinha contraste entre a bancada e o armário. Então, é muito difícil eu escolher, por exemplo, armário cinza com bancada cinza. É muito difícil escolher armário branco com bancada branca, porque não foi o que ela mostrou, né, na maioria das situações. Ou até poderia fazer isso, mas numa bancada americana eu daria esse contraste. Significa dizer que eu vou escolher as mesmas cores das fotos que ela mandou? Não, mas que eu vou manter o esquema de cores que ela tem afinidade, né? ênfase, não demonstrou afinidade com muitas ênfases, com muitos pontos de ênfase, assim, muito marcante, proporção, né, a gente já avaliou, ritmo, tem sim muito ritmo, né? Luz e sombra a gente não avaliou, mas imagino que até pelo estilo que ela gosta, tem que ser um ambiente extremamente iluminado, né? É bem de iluminação esse aí. E aí vai fazer mais solicitações do projeto, que isso aqui não é muito da nossa... não que, né, não tem a ver com percepção visual necessariamente, mas com relação a essa parte de manter alguma coisa, ou em solicitações especiais aproveitar, sei lá, alguma coisa que seja existente, enfim, não sei. Se bem que isso é não manter. Então, ou colocar a pessoa pede especificamente nas solicitações especiais para colocar um rack amarelo ovo, né? Então, a gente tem essas coisas que podem interferir na composição visual, mas fora isso, né, é muito mais, vocês já viram muito isso em projeto, eu não vou destrinchar aqui. E aí, minha filha, é só fazer essa ficha do ambiente porque tá pronto, né? O escopo você vai dizer ali exatamente o que ela gosta, que eu falei aqui umas 100 vezes, a base é assim, um ponto é assim, tem madeira, é assim, sabe? E aí a gente já resolveu o projeto dela, né? Então, eu acho interessante que a gente traga esse tipo de exemplo para a aula, né? Eu vou depender de vocês nas próximas aulas para isso, né? Para a gente trazer esses exemplos para fazer essa dinâmica, né? De compreensão do cliente. Eu queria que vocês me dessem um feedback. Ficou claro e vocês conseguiram perceber a importância dessa análise? Tem gente falando aí, mas está com o microfone desligado. Eu não sei se é comigo. Ô, Paula, tira uma dúvida. Porque você fala em princípios, né? Você falou primeiro em princípios, depois você foi para elementos. Então, os dois eu coloco os mesmos, assim, eu falo do ritmo, do contraste, da linha, nos dois, tanto em princípios como elementos, ou só cada um tem uma característica no caso? Cada um no seu, cada um no seu. Você em contraste, você vai analisar a relação dos espaços que ela mostrou, os contrastes, né? Com relação à linha, você vai analisar o tipo de linha, de forma que ela tem afinidade, né? Tipo, se é reta, se não é, se é curva, se é orgânica, enfim. Então, cada um você analisa o item de interesse. Eu formulei essa ficha, eu não faço ela, né? Porque isso já é muito automático para mim. E vai se tornar automático para vocês. Mas eu começaria hoje, né? Se tipo me dessem essa ficha e eu não tivesse feito isso nunca na vida, eu começaria fazendo ela porque vai tornar, fazer isso como exercício vai tornar automático. Você vai olhar, quando você tiver que fazer as coisas dos materiais do cliente, você vai olhar aquelas referências e você vai lembrar exatamente do esquema que você analisou dele. É uma pessoa que tem afinidade com isso, com aquilo e que não gosta disso, entendeu? Ok, obrigada. O que é importante para mim é que vocês percebam quanto essa análise impacta na nossa capacidade de escolha assertiva, né? Da gente conseguir dar um resultado que o cliente de fato tem identificação.
o quanto que isso impacta no processo de projeto, no momento de criação. E a gente tem uma velocidade muito mais alta, inclusive na hora de escolher Paula, tá material. sem som. Tá sem som para todo mundo? Não, tá com som. Deve ser no seu. Veja aí. Então, o quanto isso impacta no dia a dia. Você vai escolher um papel, às vezes a cliente ou o cliente chega e olha um arabesco, que você já viu que não só não é o estilo do cliente, mas tem ali tons, formas que não tem nada a ver. E isso vira um grande argumento, que é um outro X da questão. O cliente ele vira para você e ele fala assim, ó, ai, mas eu apaixonei nesse papel de arabesco. Apaixonei. Você pega todas as imagens de referência dele na hora ali na loja de papel e fala assim, olha, é o seguinte, esse papel, ele é bonito, porque a gente tem que respeitar, né? O gosto dele, ele tem beleza para alguém, né? Mesmo que não seja para você, ou até é para você, mas não é para a situação. Esse papel, ele é bonito, ele é legal, a gente vai validar a escolha dele, né? Ele realmente fica bacana em diversos ambientes, mas o resultado que você quer é esse aqui. E aí você mostra o seu projeto, você mostra as imagens de referência para o cliente, fala assim, olha, nenhuma dessas tem formas assim curvas. Se você inserir esse elemento no projeto, ele não pode até não ficar ruim, mas ele vai destoar do seu objetivo final. E eu preciso te alertar disso. Diversas vezes eu tenho essa conversa com o cliente, diversas vezes. E é sempre raríssimos são os que teimam, entendeu? Porque eles percebem que, pô, realmente não tem nada a ver com o resultado final. Né? A gente consegue, inclusive falando de princípios e elementos, olha, as linhas que você está mostrando aqui são bem retas, não tem nada que não seja reto. E aí você vem com esse elemento extremamente curvo orgânico, você vem com esse tom de brilho, tudo que você me mostrou é muito fosco, então o ambiente vai mudar completamente a cara se você inserir esse elemento aqui desse papel. Então, por mais que possa ter um bom resultado, não é o resultado que você deseja. E eu preciso te alertar disso. Agora a escolha é sua. Né? Raramente alguém desobedece. Eu conto no dedo. Né? E tem alguns anos, muitos anos de escritório, tem mais de 11 anos. E aí, bem, o que eu queria deixar de mensagem é isso. E o que eu queria pedir para vocês é que outras pessoas separassem imagens para a gente fazer isso nas próximas aulas, tá bom? Isso é um dever de casa, porque olha como foi rico. A gente conseguiu passar mais da metade da aula fazendo uma análise de uma pessoa. E claro que porque estamos fazendo de forma mais lenta para que todos possam captar. Mas para a gente ficar fluente nas próximas análises, eu já quero mais participação de vocês. Eu vou pegar aqui. Diga. Paula, as fotos têm que ser só de cozinha ou pode ser de outros ambientes? Você quer nesse momento? Pode ser de outro ambiente. Eu falei assim, Flávia, faça de conta. Eu falei na aula passada, quem for fazer, faz de conta que vai reformar um ambiente da casa e que contratou um designer. E que você precisa mostrar referências de fotos, né? Desse ambiente ou até de um outro ambiente que você acha que gostou das cores, mas que se aplicaria ali, aquele que você escolheu. Sei lá, você escolheu um quarto, mas você viu uma sala com cores bonitas, você queria botar no quarto, pode botar também. Então, escolha isso, né? Escolha e me mande, porque aí a gente vai analisar aqui junto, né? Quais são os princípios e elementos que você tem mais afinidade para aquele ambiente. Isso é uma coisa interessante para se fazer, porque assim, eu peço muitas vezes para o cliente por ambiente, pelo motivo que muitas vezes ele é super neutro, mas ele é uma pessoa assim que acredita que, por exemplo, tem um filho e acredita que o universo da infância tem que ser extremamente lúdico. Então, que é super cool para o quarto do filho. Então, eu não posso tomar como base as referências que ele me deu para a casa inteira para o quarto do filho. Né? Então, isso é uma coisa importante. Eu, inclusive, estou fazendo um projeto assim agora. Um quarto de brinquedo, um quarto de bebê, que a mãe quer um parquinho praticamente nesses lugares. Ela é super lúdica, ela quer dar tudo do mais lúdico para esses filhos. E porque vai nascer o segundo, né? Então aí eu tô falando esses filhos. E a casa é toda neutra, só tons neutros. Eu não vi uma cor na casa. Né? Então, assim, a casa já estava pronta. Então,
essa situação acontece, né? Da pessoa ter sensos estéticos diferentes para diferentes ambientes da casa. Eu já vou chamar você, Regina. Por exemplo, lavabo, hall de elevador. O pessoal tem uma tendência a ser mais ousado, né? Porque são espaços que você não fica muito tempo. Então, a pessoa tem menos medo de ousar com uma cor, com um elemento mais chamativo, enfim. Vamos lá, Regina. Pode falar, Regina. Então, eu entendo que, na verdade, todo esse... Ai, tô sem voz? Não, tá. Entendo que esse estudo todo é para a gente mostrar para o próprio cliente o que ele gosta. Porque a gente teve sorte com a Flávia, porque ela pegou todas as imagens com uma referência, né? Então, foi fácil. A cor, o formato. E se você pega um cliente que gosta de uma gama maior, assim, você vai ter mais trabalho de concluir qual que é o verdadeiro objetivo e gosto dele. Sim, com Muito certeza. variado. A gente já Vai ser mais separou o difícil. quarto, não foi? Não, é porque eu vou separar, mas assim, quando eu vou separar, eu sempre separo muitos diferentes estilos que eu gosto. Então, se você tem que se eu mesmo tenho que selecionar, vou te contratar, Flávia. Paula. Para fazer essa pré-análise, né? Estou precisando de ajuda. Eu já tive cliente aluno, sabia? Algumas situações assim, eu acho que a pessoa estava em dúvida que ela gostava mesmo. É porque pra gente, como eu já falei isso para vocês aqui, para nossa área é muito difícil escolher, porque a gente conhece muitas coisas bonitas, de muitos estilos. E assim, quem gosta de criar, não tem jeito, vai ter paixão por muitos estilos, né? Quem gosta da parte criativa, porque tem outras pessoas que entram para os interiores porque gostam de deixar tudo um pouco mais refinado e tal, mas não necessariamente tem essa paixão pelo momento criativo, do criar, né? Mas quem gosta de criar gosta de ter muitas opções, então se apaixona por todas elas, é mais complicado mesmo. Mas a gente sempre tem algo, né, que a gente pode tomar como ponto de partida. Já que estamos na parte do semestre que a gente fala sobre criação, de vez em quando eu fujo de percepção visual para ir para a criação, que pode facilitar o momento criativo. Então, por exemplo, em situações em que a pessoa... eu já tive cliente que falou assim, faça aí a casa, eu não quero nem ver para ele, não sei o que eu gosto, faça o que você quiser. Essa situação, para mim, é desesperadora. Porque eu não estou fazendo a casa para mim, estou fazendo a casa para ele. Daqui a pouco ele chega lá no final e não gosta, né? Assim, por mais que ele não me culpe, eu vou me culpar. Né? Por mais que ele fale, bom, eu não tenho, ela realmente não tem responsabilidade sobre isso, mas eu vou, né? Então, eu meio que obrigo uma análise, assim, mesmo que ele não queira separar imagens, eu vou separar tipos diferentes de cozinhas, etc, enfim, tipos diferentes de sala, e vou pedir, e aí, essa aqui você gostou? Aí eu vou pelos sim, pelos não, né, que ele vai falando, eu vou filtrando e vou chegando no que a pessoa tem um pouco mais de afinidade, né? Tem situações em que a maioria delas, gente, é mais fácil. A maioria delas, a pessoa sabe o que quer, mesmo que ela não saiba dizer. Então, ela vai mostrar imagens muito próximas. É difícil acontecer uma pessoa, tipo, como nós, que somos o setor de criação, que vivemos uma indecisão, sabe? Mas ainda assim, você tem outras características que podem te trazer para um apelo estético. Vamos supor que o cliente, de fato, por exemplo, o cliente sou eu, que gosto de tudo. E aí, o que você vai fazer? Você vai tentar pegar características da personalidade, do uso do espaço, para que isso defina a parte estética. Por exemplo, quando eu fazer minha sala, eu fiquei, não sei que sala eu quero. Né? Então, comecei anotando a parte funcional, eu precisava um pouco de mais espaço para guardar algumas coisas. Meu marido tem um cara de coisa, videogames, enfim, é muito jogo, é muita coisa, e aí eu preciso de espaço para essas coisas. Então, a gente tem situações, a gente não tinha filhos e a gente recebia com maior frequência, né? E quando a gente recebia, como somos pessoas extremamente descontraídas, a gente queria que isso se refletisse no nosso... na decoração mesmo, né? A gente queria que as pessoas entendessem que estavam entrando num ambiente descontraído. Eu já tinha um hábito de fazer umas coisas muito
digamos, nada ortodoxa, como diria a série. Por exemplo, de vez em quando eu chegava encomenda com um monte de plástico bolha. Aí eu pegava o plástico bolha, cortava em pedaços. Tá travando para todos? Tá travando para vocês? Tá. Não, Para mim, não. para mim não. Isso é meio discrepante com relação a cada internet, né? Mas cada sinal. Mas isso, qualquer coisa, vocês retomam e veem na aula gravada, né? A partezinha. Então, o que eu estava aqui falando era sobre essa questão. Olha de novo a Dodira. Deixa eu sair aqui do outro, para eu ter certeza que começou a dar eco. O que eu estava falando é sobre essa questão de como escolher, né, para pessoas que não conseguem definir esteticamente o que querem, porque de fato tem afinidade, uma abertura para muitos estilos e muitas formas e ritmos e coisas, enfim, diferenciados, né, e cores, que era o meu caso. Quando eu fui fazer a minha sala, né, eu gostava de tudo, e aí eu peguei pelo gancho uma coisa que a sala precisava ser. Aí você vai pegando tudo que te limita, porque o projeto começa com o que te limita. Por exemplo, se o Neide me falou que o piso era vermelho, então esse é um ponto fixo no projeto. E a partir dele que eu vou escolher as coisas, né? Eu tenho que, sempre que eu for escolher, eu tenho que lembrar que esse piso está lá. Então, eu precisava de espaço para guardar as coisas. A gente tinha esse perfil sempre muito divertido, um pouco nerd e tal. Então, a gente precisava que isso se refletisse na nossa sala. Então, daí, eu já tive uma sensação de que eu precisava variar muito as texturas, variar cores. Uma coisa que eu tenho é que eu tenho uma necessidade de alterar o ambiente com uma certa frequência. Então, dessa vez, foi a primeira vez que eu fiz uma sala com uma base mais neutra, apesar de ter uma parede Agora travou. Agora travou? Travou muito? Como é que tá? Voltou? Travou e voltou. Ô, novela, viu? Tem a daqui, tem a daí, todas as internets. Eu queria muito ter uma internet assim, de primeiro mundo. Meu Deus. Nesse momento de pandemia, né? Então, aí o que eu estava falando, continuando aquele caso da sala, né? Então, eu já vi que eu tinha que trabalhar muito para que fosse divertido com uma descontração na mudança de materiais, nessa coisa de mudar bastante, né, as texturas. Então, eu tenho uma parede de madeira com um painel de lacre em cima dela, num trecho. Essa parede tem uns 8 metros, né? Outra parede tem um papel, outra parede tem uma pintura, tipo um marrom escuro, outra parede é um bege bem encorpado, só que bem amarelado. Na outra, 6 metros de parede azul. Uma tem vozeria, outra tem papel, outra tem madeira, outra tem laca. Então, essa variação já trazia essa coisa descontraída do ambiente. Foi uma opção para dar descontração. Claro que tem outras, né? Nos objetos de decoração, né, nos móveis, alguns tinham que ser mais vazados e tal. Eu tinha um sofá que eu ia manter, que ele não é tão vazado, então os outros eu preferia vazar mais, né, para que eu tivesse essa possibilidade de deixar mais descontraído. Na época eu tinha cadeiras coloridas, né, na sala, quadros que os objetos de decoração refletiam muito isso, né? Refletem ainda quadros com várias cores, né? Que tenham desenhos mais ousados, não necessariamente um abstrato, né? Meio fixo. Objetos tipo, as pessoas botam aquele livro de Sebastião Salgado, né? A gente botava o livro da Turma da Mônica, porque isso ia refletir a nossa personalidade, entendeu? Então, as almofadas não tinham um conjuntinho, a gente tinha uma coisa muito a almofada que a gente gostava e comprava e deixava lá, e aí ficou um bolo doido legal, né? Isso foi norteando o projeto, né? O fator diversão, né? Então, isso, de fato, teve nossa cara. E, sim, vários espaços, já que eu sou uma pessoa que gosta de mudar, né? Um pouco a cara dos ambientes, vários espaços que fossem fáceis tipo, eu tenho um negócio tipo uma mini marquise saindo da porta do meu corredor, que de vez em quando eu boto um bonequinho lá, e de vez em quando eu não boto nada, de vez em quando eu boto uma plaquinha,
E já que eu tenho essa necessidade da mudança, então fizemos base para que isso mudasse. Tipo, eu tenho 3 lugares onde eu posso botar meu aparador na sala. Isso foi de propósito no projeto, porque de vez em quando eu mudo tomadas para coisas tipo grill, essas coisas que às vezes você precisa de uma tomada de 20 amperes, eu botei em vários pontos, porque às vezes eu vou mudando as coisas de lugar, né? Então, isso norteou muito escolhas, tanto estéticas como funcionais do projeto. Então, isso também pode fazer parte, né, de algo que algo que te auxilia, alguma característica do cliente. Quando ele não te fornece o suficiente de forma estética, você pega alguma característica dele, assim, oficialmente, né? Você pode pegar, sei lá, ele faz cerveja, então de repente ele tem uma conexão com aquilo ali, e você pode pegar aquilo ali, algum material que remete, eu não entendo nada de fazer cerveja, mas enfim. A pessoa gosta de vinho, você pode vir com outras questões que tem a ver com isso. Eu vou pedir para a Elisa, minha sócia, o quarto de bebê da filha dela, e eu vou pegar da minha, tá? Porque você vê pessoas que têm gostos bem diferentes, assim, não é nem gostos, gostos parecidos, porém com afinidades, né, de hobbies diferentes. Ela é de Feira de Santana, o marido é de Feira de Santana, e aí eles têm fazendo um aras e numa área mais sertão, né? Então o quarto tem uma coisa com cactos, né? E toda a marcenaria vem em torno disso e é bem descontraído, e ela é uma pessoa mais mimosa e foi, né? O meu é um pouco mais pesado, né? Em termos de muita cor né? O dela é um pouco mais leve, porque aí já mostra que eu tenho uma ousadia um pouco maior, ela é uma pessoa mais elegante, né? E eu já trouxe, eu sou extremamente lúdica, então eu meio que reproduzi uma coisa de um desenho animado lá. Tipo, eu não quis fazer o quarto da Bela e a Fera com um bocado de Bela desenhado. Não, eu quis fazer a biblioteca dela, não tem Bela lá, só tem a biblioteca dela. É como se eu estivesse entrando na biblioteca dela. Né? Então aí já mostra uma coisa de um apelo de cenografia que é uma paixão minha, assim. Eu não faço isso, né, como profissão, não tenho formação, mas eu gosto bastante, eu me interesso, eu vejo um show e eu vejo uma live, eu não presto atenção na pessoa, quer dizer, presto atenção na música, claro, né? Mas eu fico muito louca viajando no cenário, na iluminação, uma coisa que eu tenho uma identificação muito grande. Então, repare como isso norteia a escolha estética também. Então, não só são as características, eu gostei muito dessa pergunta de Regiane, não são só as características de afinidades estéticas, apesar de que, na maioria das vezes, elas vão resolver e você nem precisa necessariamente conhecer hobbies e gostos da pessoa para fazer essas escolhas, mas a gente tem um leque de outras coisas, né? O que o cliente faz, o que ele é, o que ele gosta, né? Quais são as identificações. Isso tudo pode também nortear escolhas estéticas. E eu acho que tem que usar tudo. Eu pergunto tudo, porque você criar um ponto de afinidade entre o cliente e o projeto é muito importante, não só da parte estética, né? Mas coisas da vida dele, né? Para mostrar que a casa é dele. Então, isso é legal. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu falei muito dessa pergunta, mas é porque é uma pergunta interessante. Ivone ligou aí a coisa, mas não estou conseguindo ouvir. Tá sem som, vocês estão ouvindo, Ivone? Oi? Alô? Tá sem som, Ivone. E eu tô com som. Alguém mais fala aí para ver se é só Ivone.
Deixa eu ver aqui se alguém me dá um sinal de vida no celular. E, pessoal, tem alguma coisa travada aqui, mas de qualquer forma, eu concluí nosso conteúdo de hoje, tá? Que era mais estudo de caso, e que quando vocês não me trazem, eu trago alguma coisa. E nesse caso, que bom que vocês contribuíram, porque eu prefiro que seja de pessoas da turma, né? E aí, na próxima aula, a gente se vê. Se tiver mais alguma dúvida, pode me perguntar por lá, ou também a gente, mais uma vez, né, reiterando que o Noturno combinou comigo que iria assistir minhas aulas e que, se fosse necessário aula de dúvida, a gente ia marcando conforme necessário. Então, até agora não houve necessidade, mas se houver, aí vocês me chamam lá no WhatsApp. Aí, provavelmente, a aula de dúvida vai ser no horário que contemple melhor a turma da noite, né? Eu perguntei aqui se travou, vi que não travou. Então, vou dar... quer dizer, não me parece estar travado, porque eu estou vendo algumas pessoas mexendo. Então, eu vou dar boa noite aqui para todo mundo. Mas eu não consigo ouvir Ivone de jeito nenhum, gente. Deixa eu ligar aqui o microfone para você. Tem mais alguém falando? Gente, eu não tô vendo ninguém. O que aconteceu? A Regiane tá falando, peraí. Deixa eu ver. Aqui não funcionou. Peraí, que eu vou tentar um negócio aqui para vocês me ouvirem aqui no final. A gente se despedir propriamente, eu vou tentar entrar aqui de novo. Mas quem quiser ir indo, tá liberado, deixa eu só. Oh, meu Deus. Tá tipo uma despedida em Libras, né? Oi? Tenta aí falar comigo. Oi.